Fala pessoal, um investidor lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou fazer uma análise da empresa Itaúsa. Qual a sua operação, vantagens e desvantagens. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com alguém que você acha interessante. Valeu! Como eu havia falado, a Itaúsa é uma holding. Mas o que é uma holding? Holding é uma empresa que compra outras empresas, ou seja, ela não tem uma operação própria. O que ela faz é usar o seu capital para adquirir participação em outras empresas. Um exemplo aqui, que é a Berkshire Hathaway, que tem como CEO Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos. Essa é a maior holding do mundo, que ela tem um capital próximo de 293 bilhões de dólares e tem participação em 43 empresas. Isso não significa que ela é dona das 43. O que acontece é que ela tem uma pequena participação em cada uma, no qual podemos destacar Apple, Coca-Cola, Visa, Amazon, entre outras. Partindo agora para a Itaúsa, nós temos aqui nessa imagem como se organiza a sua estrutura acionária, no qual 33,66% pertence à família Egídio Souza Aranha e 66,35% é do Free Float. Mas o que é o Free Float? Free Float é a parcela que fica livre para circulação, ou seja, nós, pessoas físicas, podemos adquirir ou vender. No caso do Free Float, 33,8% pertence aos estrangeiros e 66,2% a brasileiros. Na parte de baixo, nós temos a porção que a Itaúsa detém de cada uma de suas empresas. 37,24% do Itaú pertence à Itaúsa. No caso da XP, 11,53%. A Alpargatas, 29,57%. A Dexico, 37,86%. A Egea, 12,88%. Copa Energia, 48,93%. E a NTS, 8,50%. Mas o que faz cada uma das empresas que a Itaúsa tem participação? O Itaú é o maior banco privado da América Latina. A XP é uma corretora de valores, nos quais tem seu portfólio a Rico, a Clear, que também são corretoras, e Infomoney. A Alpargatas é dona da Havaianas. A Egea é uma empresa de saneamento. A Dexico é uma empresa que trabalha com produtos sanitários e cerâmicos. A Copa Energia é uma empresa que trabalha com distribuição de gás. E a NTS também é uma empresa que trabalha com gás natural. Mas aí, quais seriam as vantagens de você investir numa holding? Primeiro, a diminuição de risco, já que a holding não investe em uma, mas em várias empresas. Então, caso alguma delas apresente um resultado ruim ou entre em falência, isso vai diminuir o impacto da sua carteira. A diversificação do portfólio, já que a Itaúsa, por exemplo, atua em diversos setores, a saber, bancários, valores, saneamento, entre outros. Então, toda essa diversificação traz um atrativo muito grande no investimento. A participação indireta de outras empresas. Por quê? O Banco Itaú e o Banco XP, por exemplo, eles têm várias outras empresas no seu portfólio. Então, quem adquire Itaúsa, adquire também indiretamente participação em todas essas empresas. E vantagens tributárias, porque é mais barato você adquirir Itaúsa do que você fosse comprar cada uma das empresas separadamente. E além disso, algumas dessas empresas, elas são de capital fechado. O que isso quer dizer? Que nós, pessoas físicas, não conseguimos acessá-las através da Bolsa de Valores. Nós só conseguimos comprá-las através da Itaúsa. Mas aí, quais seriam as desvantagens? A aquisição de empresas que não sejam interessantes para você, porque no momento que você compra Itaúsa, você compra participação em 7 empresas. E caso uma ou duas delas não sejam interessantes para você, não há o que fazer. A possibilidade de adquirir as empresas diretamente, porque para as empresas que são de capital aberto, que nós investidores, pessoas físicas, podemos adquirir através da Bolsa de Valores, é necessário fazer uma análise do preço, porque dependendo, pode ser que adquirir as empresas diretamente seja mais barato do que comprar a holding. E as holdings não necessariamente replicam a conduta das empresas. Como assim? Digamos, por exemplo, o Banco Itaú. Ele tem uma política específica de dividendos, mas isso não significa que a holding está obrigada a distribuir todos os rendimentos que recebe. Então isso é muito importante você ter ciência. Visto o conceito de holding, as vantagens e as desvantagens da sua aquisição, vamos passar para os resultados consolidados da Itaúsa. No caso, seu ticker é ITSA4 e ITSA3. O ticker é o código que você encontra a empresa na Bolsa de Valores. O ITSA4 representa as ações preferenciais, que dependendo do estatuto da empresa, eles recebem um pouco mais de dividendos, porém não têm direito a voto.
E o ITSA3 são as ações ordinárias, que recebem um pouco menos de dividendos, porém têm direito ao voto. Usando aqui como parâmetro o primeiro trimestre do ano passado, a Itaúsa teve um lucro líquido de 3,8 bilhões de reais. Isso foi um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro recorrente é o lucro esperado ano após ano, ou seja, é esperado que essa empresa mantenha ou então até mesmo cresça um pouco mais esse lucro ano após ano. Lucro não recorrente seria algo que a empresa não está acostumada a receber, algo como indenização ou alguma receita via judicial. O valor dos ativos é de 119 bilhões de reais, um aumento de 5,7% comparado com o mesmo período do ano anterior. O ativo considera imóveis, caixas, investimento, entre outros. O ROI recorrente é de 23,3% ao ano, um aumento de 6,7 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. O ROI é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador muito interessante quando você quer analisar a rentabilidade de uma empresa. Outro indicador que eu acho muito importante é o fluxo de caixa da empresa, porque é necessário saber o que aconteceu com o caixa da empresa. E também o investidor deve saber o que a empresa fez, como recebeu e como gastou seu dinheiro. Então, no fechamento de 2021, nós temos que o caixa da Itaúsa era de praticamente 2,4 bilhões de reais. Então, ela recebeu proventos na faixa de 1 bilhão de reais e a maioria desses proventos veio do Banco Itaú. Além disso, teve um fato muito interessante que foi a alienação da XP. O que foi isso? A Itaúsa vendeu uma parte da sua participação no Grupo XP e dessa forma conseguiu esse valor em caixa. Além disso, pagou 2 bilhões e 300 milhões em proventos. Outro fato relevante aqui foi o follow-on da Alpargatas, que custou cerca de 800 milhões de reais. E o que é um follow-on? Follow-on é basicamente uma oferta pública. Isso quer dizer que o Grupo Itaúsa comprou cerca de 800 milhões de reais de Alpargatas. Então, dessa forma, ela aumentou sua participação em Alpargatas. Então, nós temos aqui que o fechamento do caixa em 31 de março de 2022 foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Se você for comparar com o fechamento do ano, você pode ver que o caixa está menor. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Por quê? Porque você pode observar ali aquela compra da Alpargatas, que foi de 800 milhões de reais. Então, o que é que a Itaúsa fez? A Itaúsa pegou uma parte do seu caixa e reinvestiu, ou seja, adquiriu uma empresa que ela acredita que vai dar um potencial maior de retorno. Outro fato relevante da Itaúsa é que ela frequentemente participa da recompra de ações. E o que é recompra de ações? Geralmente é mais usado nos Estados Unidos. Mas a empresa, ela usa dinheiro do seu caixa para comprar as ações de sua própria empresa e dessa forma ela detém as ações por certo tempo. E o que geralmente a Itaúsa faz, ela espera essas ações subirem de preço para que elas possam vender e dessa forma conseguir esse lucro. Por exemplo, digamos que a Itaúsa recompre suas ações a R$10 e daqui a um ano essas ações estejam valendo R$12. Então, nesse momento ela vai vender essas ações a 12, então ela vai receber como lucro essa diferença de R$2 por ação. Então, o programa de recompra foi aprovado em 20 de fevereiro de 2021 e esse programa permite que a empresa compre até 250 milhões de ações, no caso 50 milhões em ações ordinárias e 200 milhões em ações preferenciais. E até o momento foram compradas ao todo 12 milhões de ações. Então a Itaúsa tem uma boa quantidade de ações que ainda pode recomprar. E nessa tabela agora nós temos algumas informações relevantes, que são o valor de mercado de cada uma dessas empresas. Isso é, a parte que a Itaúsa detém de cada uma dessas empresas. E além disso, nós temos algumas empresas de capital fechado, que são a EGEA, a NTS e a Copa, que, como eu falei no começo do vídeo, elas não estão listadas em bolsa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, pessoas físicas, não podemos adquirir diretamente essas ações, apenas mediante a compra da Itaúsa. E além disso, a Itaúsa apresenta um lucro, um desconto, na verdade, de 20,8%. O que é que isso quer dizer? Que é mais barato eu comprar Itaúsa do que caso eu fosse comprar cada uma dessas empresas separadamente. E na tabela ao lado nós temos o histórico de desconto da holding,
que teve seu pico em junho de 2021. Isso quer dizer o quê? Que se você adquirisse Itaúsa em junho de 2021, você teria um desconto de 23,9%, caso você decidisse comprar cada uma dessas empresas separadamente. E além disso, é impossível comprar cada uma delas separadamente, porque essas três aqui que estão realçadas, elas são de capital fechado. Quer dizer que elas têm donos e nós não podemos adquirir livremente. Nesse gráfico agora nós temos o volume de negociação da Itaúsa, ou seja, a sua liquidez. E o que é liquidez? É a capacidade de uma empresa ou de um título de dívida de ser negociado. Por que isso é importante? Porque quando você quer investir em uma empresa, é necessário você saber se essa empresa é de fácil compra e de fácil venda. Porque caso seja necessário, você não quer adquirir um produto que você tenha dificuldades para negociar futuramente. Então nós temos aqui o volume diário de negociação da Itaúsa, que variou entre 38 a 30 milhões de negociações diárias ao longo do ano. E também nós temos o volume de negociação diário, que também variou entre 346 a 263 milhões de reais ao dia. Mesmo tendo a queda bem acentuada em relação ao mesmo período do ano anterior, a empresa ainda apresenta uma liquidez bem interessante. E agora nós temos uns indicadores que eu considero mais importantes quando vou analisar a empresa, que é o pagamento de dividendos. E por que é tão importante? Porque além da empresa ser lucrativa, eu também vejo se ela distribui dividendos aos seus acionistas, ou seja, se ela pega uma parte do seu lucro e remunera os seus sócios. Então nós temos aqui que ao longo de 2021 e 2022, a Itaúsa distribuiu cerca de 56 centavos de provento por ação. E esses proventos foram distribuídos na forma de JCP, que são juros sobre capital próprio, e dividendos. Então, analisando o final do primeiro trimestre, em que o valor da ação estava perto de R$ 10,75, nós temos um yield de 5,1%. É um yield razoável para um pouco interessante. Mas se nós formos levar em consideração o valor atual do papel da Itaúsa, nós conseguimos um yield um pouco maior. Nessa tabela aqui é possível observar qual das empresas que fazem parte do grupo Itaúsa que distribui mais dividendos. Nós podemos ver aqui que o Itaú distribui cerca de 480 a 620 milhões de reais de dividendos, e também o grupo NTS, ou seja, das 7 empresas que fazem parte do grupo Itaúsa, apenas 2 têm a política de distribuição de dividendos. E nós temos aqui também em relação ao payout. O payout em 2018 da Itaúsa foi de 94%, ou seja, a quantidade de lucro líquido que foi destinada ao pagamento de dividendos. E agora, no primeiro trimestre de 2022, foi de 25%. Isso mostra uma mudança drástica na política de dividendos da Itaúsa. A seguir, nós temos o gráfico da variação do papel ao longo dos anos. O que é que esse gráfico mostra? Mostra se a empresa, o valor da ação, se valorizou ou não ao longo dos anos. Então, nós temos aqui, em meados de julho de 2017, que a Itaúsa era negociada perto de R$ 6 por ação. E, atualmente, ela está sendo negociada perto de R$ 8 por ação. E também nós temos aqui o valor histórico máximo de Itaúsa, que foi em janeiro de 2020, pré-pandemia, e também o valor mínimo, que foi em março de 2020, durante a pandemia. Então, o que é que esse gráfico mostra, pessoal? Que, dependendo do momento que a gente compre a ação, ela se torna cara ou barata. Caso você tenha interesse, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu explico exatamente porque, dependendo do momento que você compra a ação, você pode comprar ela barata ou cara. A seguir, nós temos alguns indicadores relevantes que devem ser analisados quando você quer comprar uma ação, nos quais se destacam o dividend yield, que é o percentual de dividendo distribuído nos últimos 12 meses, o PL, que é a relação entre o preço da ação dividido pelo seu lucro nos últimos 12 meses, o preço sobre o seu valor patrimonial, o valor patrimonial da ação e o lucro por ação. Além disso, é importante observar se a empresa aumentou suas receitas nos últimos 5 anos e também se o seu lucro subir nos últimos 5 anos. Isso é um bom sinal porque caso a empresa aumente seus lucros regularmente, os dividendos possivelmente também vão aumentar. Analisado todos esses indicadores, agora eu vou falar o que eu acho sobre a Itaúsa. Baixa expectativa de distribuição de proventos,
e foco maior em crescimento. O que é que isso quer dizer? Que a empresa passou de um payout de 94% para um payout de cerca de 25%. Isso mostra que a empresa está cada vez menos preocupada em remunerar os seus acionistas e sim preocupada em crescimento próprio. O que eu vou fazer é aguardar os próximos resultados. Por quê? Eu tenho Itaúsa na carteira. Não vou me desfazer e nem realizar novos aportes. Por quê? Porque a empresa não está com uma política muito interessante, a meu ver, de dividendos, já que eu invisto em renda passiva. Porque eu posso encontrar outras ações que apresentam dividendos mais competitivos.